Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Nós abrimos esta edição do SBT Brasil com as informações do debate entre os candidatos à presidência da República aqui no SBT, promovido em parceria com a CNN Brasil, Terra Nova Brasil, Estadão, Eldorado e Revista Veja, o maior pool de veículos de comunicação do ano. E a gente vai agora aos nossos estúdios no CDT Anhanguera, ao vivo com o repórter José Luiz Filho, que está com o apresentador Carlos Nascimento. Oi, Zé, boa noite para você. Como esse debate ajudou o eleitor nesse momento tão importante para o país? E qual a avaliação de vocês sobre esse encontro de hoje? Olá, boa noite, Márcia, Felipe, boa noite a todos. Durante 2 horas e 10 minutos, 6 dos 7 candidatos mais bem colocados nas pesquisas na disputa pela presidência da República puderam fazer e responder perguntas e tratar de questões importantes para a população brasileira. O apresentador Carlos Nascimento mediou o debate, que em alguns momentos ficou mais tenso, você teve que interferir. Ficou um pouco mais tenso, não? Nascimento, aí eu pergunto, os candidatos com todo essa tensão, essa disputa, conseguiu chegar até o público da forma esperada? Sem dúvida, a gente tinha algum cisma com a ausência de um dos candidatos importantes, né? O que aconteceria, mas não aconteceu nada de excepcional. Eu acho que os candidatos estavam participativos, estavam entusiasmados, alguns até se exaltaram, né? Mas foi um debate de boa qualidade, houve muita informação e deixou claro também o que pensa cada um. Então, muitos pedidos de resposta, né? Direito de resposta. Isso é natural, né? Um pouco é porque o gente se sente ofendido e um pouco porque fala assim, vou tentar, quem sabe eu consigo, né? E hoje houve algumas concessões. Mas acho que foi um debate de bom nível e para o eleitor de bom aproveitamento. Agradeço o Nascimento e os candidatos também avaliaram o debate. Vamos ver então o que cada um disse sobre esse encontro de questionamentos e exposição de ideias. Venceu a democracia e vive a democracia brasileira. Aqui, apesar, obviamente, dos embates que são naturais, nós falamos de propostas daquilo que queremos fazer para o Brasil. Muito claramente que o Brasil precisa mudar de verdade. E aqui as propostas foram apresentadas e agora a palavra final é sua. O voto útil é o voto consciente. É aquele que no dia 2 de outubro o cidadão faz de acordo com o seu interesse, de acordo com aquilo, votando naquele ou naquela que ele acha que vai mudar o Brasil de verdade. Parabéns ao pool de empresas. Lamento a ausência do ex-presidente Lula, que prega o voto útil para acabar no primeiro turno, mas foge do debate. Alguém que foge do debate nesse momento tão difícil da história do Brasil, está preparado para resolver os problemas mais complexos do Brasil? Nós estamos. Todos aqui enfrentamos questão como a fome, comida cara, desemprego, falta de renda. O que nós vamos fazer para a saúde, para a educação e para a segurança no Brasil? Primeiro, parabéns à organização da televisão. A minha única crítica é o tempo muito restrito para você poder se expor. Mas é a regra do jogo, no meu entender. Perdeu, em grande parte, que é a ausência do presidiário, daquele homem responsável por um maior esquema de corrupção na humanidade, que roubou empregos, roubou sonhos de muita gente, que colocou o Brasil numa pobreza quase absoluta. Então faltou essa presença aqui. No mais, nós mostramos que o meu governo, com 2 anos de pandemia, nós ainda fizemos muita coisa pelo Brasil. Como, por exemplo, o Auxílio Brasil para atender os mais pobres. O Brasil continua criando empregos, uma média superou 200 mil por mês. Nós criamos o PIX, que ajudou muito o mercado. Diminuímos a violência em quase 40%, em níveis abaixo do histórico. Desde quando começou a se fazer isso aí, levamos água para o Nordeste. Nós realmente atendemos a todos no Brasil. Primeiro, a iniciativa do pool de empresas de comunicação liderado pelo SBT, a quem todos os democratas do país devemos agradecer essa oportunidade. Os principais candidatos estão fazendo todo tipo de expressão para que não haja debate, para que eles não se exponham, de maneira um protegendo o outro, a gente não discutir com profundidade as causas da tragédia social, econômica e moral que o Brasil está vivendo.
O lado negativo, para mim, é sempre a exiguidade do tempo, né? Você tem ali 45 segundos para falar de coisas sérias, e aí não é culpa dos senhores, do sistema, mas assim, a prevalência do tema corrupção acaba nos inibindo de discutir com mais profundidade emprego, salário, comida, que são talvez as grandes questões do povo brasileiro ao lado de saúde, segurança pública, e eu estava assim na ponta dos cascos para fazer a minha proposta toda, dizendo onde é que vem os números, mas enfim, pesando e medindo, eu agradeço muito essa oportunidade. E o tom negativo é um homem como Lula, que diz que todo mundo tem que deixar de ser candidato para votar contra o fascismo, que ele acha que é o Bolsonaro, vem o fascista aqui e ele se ausenta. Isso não é combater o fascismo. Foi uma oportunidade para mostrar que existe condições da gente mudar os rumos desse país e que não está nada sedimentado para essas eleições. Importante destacar a ausência do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Uma covardia não vir falar com você, eleitor. Não vir prestar contas do que ele fez, do que não fez e do que irá fazer de diferente. Não tem proposta. Também nós temos a situação do candidato Jair Bolsonaro. Nós precisamos abandonar e deixar para trás de vez. São 20 anos de corrupção e são 20 anos de má gestão. O Brasil tem jeito e eu conclamo todos os brasileiros e todos os candidatos à presidência da República que nos unamos em prol do nosso país e tomemos uma atitude para evitar o mal maior, que seria uma tragédia. Eu gostei muito do debate, é a primeira vez em que um sacerdote e um padre participa de um debate presidencial. É uma experiência nova para mim, um desafio novo, mas saio daqui feliz e com aquele sentimento de missão cumprida. Porque a minha candidatura é uma candidatura para defender valores, defender a vida, defender a direita, defender aquilo que nós acreditamos como Deus, pátria, família, vida e liberdade. Eu pude falar disso que nós acreditamos. Eu pude dizer para você, brasileiro, abrir meu coração para você e pedir a você, nessas eleições, pense, vote com a mão na consciência. Escolha um candidato que defende Deus, que defende a pátria, que defende valores, que defende a vida, que defende você. Bom, a diferença é que nós continuamos a debater profundamente a corrupção, mas infelizmente não tratamos daquilo que o eleitor brasileiro quer mais saber, como o Brasil vai voltar a crescer, a prosperar, como que os brasileiros que trabalham tão duro podem contar com um Estado menor que hoje atrapalha a vida das pessoas que trabalham. Portanto, eu espero também nos próximos debates que nós tenhamos uma conversa em torno de propostas. Chega de debater só o passado, só corrupção. É importante. Hoje o debate teve grande exposição aqui sobre a questão da corrupção. Ela é importante, mas o brasileiro quer saber quando o Brasil vai começar a crescer, gerar renda e emprego. Porque se isso não acontecer, nós não resolveremos os problemas sociais desse país. Vamos ver agora como foram os bastidores do debate entre os candidatos à presidência da República. Faltando pouco mais de uma hora para o início do debate, os participantes começaram a chegar. O primeiro foi Ciro Gomes, do PDT. Em seguida, Felipe Dávila, do Novo. Soraya Tronic, do União Brasil. Simone Tebet, do MDB. Jair Bolsonaro, do PL. E Padre Kelmon, do PTB. Cerca de 400 pessoas só no SBT foram mobilizadas para o programa, que foi ao ar a partir das 6h15 da noite. No centro do estúdio, o mediador, o jornalista Carlos Nascimento. É preciso prestar atenção nas propostas, nas reações, da forma como a pessoa se comporta diante das perguntas para os outros. Eu acho o debate fundamental. Ele é o segredo, na minha opinião, de uma boa escolha. O debate é uma iniciativa do maior pool de veículos de comunicação nesta eleição. SBT, CNN Brasil, Terra, Nova Brasil, Estadão, Eldorado e Veja. Portanto, emissoras de TV, de rádio, internet, jornal e revista. Graças a essa diversidade de mídias, o debate transmitido a partir do nosso estúdio chega ao eleitor de alguma maneira. Informação direto da fonte, sem filtro, às vezes mentiroso, das redes sociais. Você põe os candidatos cara a cara, sem a maquiagem do horário eleitoral, questionados pelos seus concorrentes. Então, ali você vê quem está preparado ou não para o cargo para o qual está concorrendo. A democracia nasceu pela fala. As pessoas tiveram que aprender a falar para defender seus direitos. Assim nasceu a democracia. Então, a gente colocar eles para falar.